Ipiranga sofre tropeço para a equipe do Botafogo da Paraíba. Se complica na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas quais são as possibilidades de classificação? Roda a vinheta que eu te conto no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada, salve, salve, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim. Estamos chegando para mais um vídeo, mais uma resenha aqui no canal do Fábio Lazarotto Repórter no YouTube. Você que ainda não está inscrito, te inscreva, ative as notificações, porque sempre quando pintar uma resenha nova, você recebe aí no seu telefone celular. Hoje eu quero repercutir a derrota do Canarinho na noite de ontem no estádio Colosso da Lagoa para o time do Botafogo da Paraíba e também as projeções para esses dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro da Série C. Antes, eu quero dar um recado dos nossos patrocinadores, a Adega Brasil Bebidas, que conta com a maior variedade de bebidas do Alto Uruguai Gaúcho, na rua Sidney Guerra, saída para Gaurama, com amplo estacionamento e a maior variedade de produtos com as melhores promoções. Siga nossas redes sociais. System Software de Gestão, há mais de 38 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e Express SA. Conheça a antecipação de recebíveis e antecipe um valor que já é seu, mas que você receberia lá na frente, na Emílio Grando, a poucos metros antes do Caetá. Rapaziada, infelizmente não deu para o Ipiranga sair com os 3 pontos e vencer a equipe do Belo na noite de segunda-feira no estádio Colosso da Lagoa pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O time verde e amarelo saiu perdendo, gol logo cedo, num erro de saída de jogo do volante Charles, que ontem estava improvisado com um zagueiro, no primeiro tempo jogando entre os dois zagueiros William Gomes e Igor Moraes, e depois, no segundo tempo, ele acabou jogando, pelo lado direito, e aí o Igor Moraes vindo para dentro, que aí conseguiu no segundo tempo anular o centroavante Denilson, que no primeiro tempo acabou marcando 2 gols e sendo protagonista da equipe paraibana. Mas o Ipiranga, ele conseguiu, depois do gol sofrido, conseguiu logo na sequência marcar o gol de empate. O gol marcado, aliás, um belo gol do volante João Paulo, que ontem reassumiu a titularidade da equipe e acabou fazendo um belo gol numa jogada individual. Ele driblou o jogador da equipe do Botafogo e num belo chute conseguiu balançar a rede e marcar o gol de empate. Depois o Ipiranga até conseguiu a virada do jogo, sofreu um empate em um erro de posicionamento, um erro que, segundo o técnico Raul Costa, teve um erro na origem da jogada, onde não deveria ser deixada a bola ser alçada para a área, para o jogador cabecear entre os zagueiros e acabar marcando o gol de empate, e assim terminou o jogo 2-2. O Raul Cabral testou um esquema com 3 zagueiros, foi um 3-5-2 da equipe verde e amarela, e que acabou se mantendo durante boa parte do jogo. No segundo tempo até ele conseguiu ter uma variação um pouco maior para um esquema com praticamente 3 atacantes, mas o Ipiranga, ele até tentou, mas não conseguiu sair com os 3 pontos. Mas e agora? O que a gente pode projetar de agora em diante do time verde e amarelo? O Ipiranga ainda tem chances de classificação? Não tem? Bom, eu vou trazer para vocês aqui a matemática e depois a minha percepção e o que eu imagino dessas duas rodadas. O Ipiranga matematicamente sim tem chances de classificação e basicamente depende só de si para garantir a classificação. Se vencer, vai a 25 pontos e pode chegar aos 28 pontos ao término da fase classificatória. Aquela projeção que a gente fazia para o jogo de antes, antes da partida contra o Botafogo, essa projeção ela indicava que no cenário que nós estávamos estabelecendo aqui como pontos para a classificação, era vencer o Botafogo da Paraíba, ter uma margem para poder daqui a pouco até ter um tropeço contra o Ituano, mas vencendo o Figueirense na última rodada, garantiria a classificação
para os quadrangulares decisivos. Bom, a gordura se foi. O Ipiranga remotamente tem chances de classificação com 4 pontos, ou seja, um empate fora de casa com o Ituano e uma vitória em casa diante da equipe do Figueirense. Mas também não dá para descartar este cenário. Nós vamos seguir nessa projeção. O time verde e amarelo tem na próxima rodada o Ituano fora, enquanto alguns adversários diretos da equipe do Ipiranga, por exemplo, o Figueirense recebe o Floresta em casa, o Floresta que hoje é o 6º colocado, e se o Floresta tropeça e perde o seu jogo, é mais uma equipe que o Ipiranga pode, entrar nessa briga direta e até passar nesta rodada. Vamos para o outro cenário, dos outros jogos. Nós teríamos Guarani e Confiança no Brinco de Ouro da Princesa. Se o Ipiranga vencer o Ituano, o melhor cenário é o empate entre essas duas equipes. Ou se houver um vencedor, o Ipiranga pode terminar a rodada na 7ª colocação, desde que o Brusque não vença o time do Caxias, o jogo no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Então esses são os cenários que a gente tem da Série C do Campeonato Brasileiro. O Ipiranga pode, inclusive, já nesta próxima rodada, terminar no G8 se vencer o seu jogo. A questão é saber se em 6º, 7º ou 8º colocado, mas vencendo, o Ipiranga deve ingressar no G8, desde que a equipe do Brusque não vença o seu compromisso ou que haja algum tropeço desses adversários diretos. E aí o Ipiranga viria para a última rodada, precisando de uma vitória simples contra a equipe do Figueirense para garantir a classificação sem depender de resultados paralelos. Este é o cenário que nós temos hoje colocado para o time verde e amarelo. A régua de classificação, 27 pontos. Abre-se uma possibilidade, mas um pouco mais remota, de garantir com 26 pontos. Mas hoje o cenário é de 27 pontos, só que 27 pontos é uma pontuação que o Ipiranga não deve chegar na próxima fase. O Ipiranga pode chegar a 26 ou a 28 pontos. Essa é a projeção que a gente faz de pontos do Canarinho. Pelo que a gente tem observado do Ipiranga dos últimos jogos, a irregularidade, a instabilidade, principalmente os detalhes que o Ipiranga tem sofrido em erros individuais e de posicionamento, tem cobrado as suas contas. E o Ipiranga, nisso, não nos deixa otimistas para uma classificação. Agora, olhando o contexto da competição, esse tropeço que as equipes vêm tendo, o equilíbrio do certame, eu acho que pode sim nos dar a esperança de, quem sabe, o Ipiranga ir lá e vencer. Para quem fez 3-0 no ABC fora de casa e conseguiu vencer a Ponte Preta fora de casa pelo placar de 1-0, eu não descartaria não o Ipiranga ir até Itu e conseguir a vitória. Agora, que complicou. A diferença da projeção inicial para esta é que dessa vez aquela margem de gordura que a gente poderia ter de uma eventual derrota para a equipe do Ituano e somente depender de uma vitória em casa na última rodada, ela não existe mais. Para o Ipiranga não correr riscos e não depender de resultados paralelos, vai precisar vencer os 2 jogos na sequência da competição nacional. E vocês, jogaram a toalha ou acreditam na classificação do Ipiranga? Para fechar a conta, eu quero dar um recado para vocês dos nossos patrocinadores do Fábio Lazarotto Repórter. A Roca Engenharia e Arquitetura conta com profissionais qualificados e capacitados para desenvolver o seu projeto, seja ele residencial, comercial, industrial ou loteamento, na Marcelino Ramos, no centro de Erechim. Demarco Incorporações Imobiliárias, somos especialistas em viabilizar o sonho do seu primeiro imóvel em Erechim e com filial em Santa Maria. E Grupo Traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país. Por hora era isso, grato mais uma vez pela audiência de todos e até a próxima!